internet. Vamos lá, boa noite, pessoal. Hoje é mais um dia da nossa reunião clínico-científica. E antes de eu apresentar o Mitri, só informar a todo mundo que a gente está gravando essa reunião. Então, se vocês deixarem o seu áudio e seu vídeo aberto, vocês automaticamente estão autorizando a sua imagem e a sua voz, ok? Só lembrando que a gente, nesse primeiro semestre, temos essa aula e mais uma, então daqui a um mês daí a gente encerra as programações do primeiro semestre em junho e depois a gente volta em agosto. Deixa eu só apresentar o Mitri. Então, para quem não conhece o Edson Ibrahim Mitri, ele é formado pela USP e tem mestrado e doutorado lá pela Santa Casa. E ele é professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e já foi presidente da Sociedade Brasileira, né, de Otologia. E o ano passado ele entregou o cargo de presidente. E, além disso, é um super otologista que hoje vai compartilhar algumas coisas com a gente, que eu tenho certeza que a gente vai aproveitar bem. Mitri, obrigado por ter topado a aula. Ô, Fernando, obrigado. É um grande prazer realmente aí estar com vocês aí, que são amigos, né? A gente estava batendo um papinho aqui antes aqui, então o legal é isso aqui, não é aula, não, é bate-papo, acho que é mais importante. E obrigado pela apresentação, né? Porque, assim, me apresentar é exagero, né? Acho que todo mundo sabe quem eu sou, né? Figurinha carimbada, o chato bravo, né? É mais ou menos por aí. Mas como eu falei, é um grande prazer, principalmente quando a gente fala entre amigos, né? E de algo que a gente gosta. Não sou super otologista, coisa nenhuma. A gente vai fuçando, fica atrás, né? Gosta de estar nessa lida aí. Afinal de contas, Fernando, são 30 anos, né? Tem 30 anos eu estou vindo, acho que dá para a gente aprender alguma coisinha, né? Eu esqueci de uma coisa importantíssima de te apresentar. Que você é o nosso tenor e o nosso mestre de cerimônias. A voz da otorrino é você, cara. Verdade, verdade. É isso aí. O que me deixa muito orgulhoso também, viu? De verdade, me deixa muito orgulhoso. É muito legal isso aí. Mas então, beleza, vamos lá. A hora que você falar que pode, a gente toca o barco aqui. Vamos lá, pode compartilhar e vamos lá. Maravilha. Então, pessoal, vamos... Aqui. Deixa eu só diminuir aqui para eu tirar a turma da frente aqui. Pronto. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho aí sobre alguns dados, né, sobre paralisia facial periférica, desde conceitos até entender um pouquinho o que cada tratamento faz, né, e o que a gente pode ter de atenção com os nossos pacientes que chegam com essa doença que, com o perdão do trocadilho, está na cara, né, não dá para disfarçar. Mas fiquem à vontade, tá, para interromper, para perguntar, para discordar do que eu estou falando, tá, sem problema nenhum aqui. Eu falei, é um papo entre amigos, tá bom? Então, aqui. A definição, né, obviamente, de paralisia facial periférica é quando existe alguma interrupção, alguma falha naquele influxo nervoso no nervo facial, e a gente considera como periférica quando a gente já tem a estrutura do nervo facial bem definida. Então, a partir do momento que o nervo emerge do tronco encefálico como uma estrutura única, dali, passando por todo o trajeto dentro do osso temporal e até mesmo após a emergência do forame estilomastoide na divisão para aqueles ramos que vão para a face, né? Então, isso é a paralisia facial periférica, né? Isso para diferenciar da paralisia facial central, que é quando existe um problema que pode ir desde o córtex motor, né, para a face, até aquelas estruturas que ficam ali no tronco encefálico antes do nervo emergir do tronco encefálico. Então, na maioria das vezes, é muito fácil, né, de identificar um paciente com paralisia facial periférica. A gente vê o comprometimento motor da hemiface, então, desde o andar superior aqui da face, a parte da fronte, a parte de dificuldade para fechar o olho adequadamente ou para piscar, o movimento fica difícil, e o comprometimento da parte inferior, né, a parte da boca também, né? E com graus diferentes, né? Então, a gente pode ir desde uma leve alteração, alguma coisa mais sutil, perceptível somente algum movimento mais intenso da face, até alguma deformidade evidente, mesmo com o paciente
em repouso, né? Então, isso mostra comprometimentos diferentes do nervo facial. Para entender um pouquinho isso, a gente revisa ali um pouquinho da anatomia. Então, o nervo facial tem os seus núcleos de origem ali no assoalho do quarto ventrículo. Esses axônios fazem um pequeno trajeto ao redor do núcleo do nervo abducente, e o nervo, então, emerge no ângulo ponto-cerebelar ou cerebelo-pontino, vizinho, né, por exemplo, ao nervo vestíbulo-coclear e outros nervos que emergem nesta região. Um pequeno trajeto intracraniano e imediatamente o nervo entra no meato acústico interno junto com o nervo vestíbulo-coclear. Agora o nervo faz um trajeto dentro do osso temporal, né, o chamado canal do nervo facial, que antigamente era chamado de aqueduto de Falópio, e depois desse trajeto intratemporal, o nervo emerge no forame estilomastoide e a partir do momento que ele emerge aqui no forame estilomastoide, ele se divide de 3 a 5 ramos principais que vão ser responsáveis principalmente por toda a musculatura da face. Então, ele é um nervo eminentemente motor, né? Mas existem fibras que são sensitivas. Então, parte do pavilhão, né, parte da região aqui retroauricular também tem uma inervação sensitiva do nervo facial, e a parte da língua, né? Então, o paladar, nos 2/3 anteriores da língua, também são dados por ramos sensitivos do nervo facial, fibras sensitivas do nervo facial. De uma maneira mais frequente, a gente consegue diferenciar a paralisia facial periférica da paralisia facial central olhando para o paciente e observando os movimentos, né? Então, por que o indivíduo que tem uma paralisia facial periférica tem um comprometimento de toda a hemiface? Vocês estão vendo aqui que a gente tem inervação cortical dos dois lados, né? Sendo que a parte superior da face, então a parte da testa e do olho, né, recebe inervação cortical bilateral, enquanto a parte inferior só recebe informação do córtex contralateral. Então, se eu tiver uma paralisia facial periférica, estamos falando daqui para fora, né? Então, se eu tiver uma lesão que compromete o nervo facial, que já é uma estrutura única, emergindo do tronco encefálico e dali para frente, qualquer comprometimento vai, inevitavelmente, comprometer o movimento da parte superior e da parte inferior da face. Por outro lado, se nós pensarmos agora numa paralisia facial central, tá? Então, digamos que eu tenho uma lesão aqui mais alta, próximo do córtex, né? Antes dos núcleos do nervo facial. Eu vou comprometer aqui tudo que está em verde, tá certo? Mas a parte que está em vermelho, contralateral, continua recebendo a inervação. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ver que a parte superior, né, testa e olhos, vão ter a motricidade preservada, porque recebem a inervação contralateral, enquanto a parte da boca vai estar comprometida. Então, um quadrante, né, só a parte da boca comprometida, geralmente é uma paralisia facial central, e quando a hemiface toda está comprometida, geralmente é uma paralisia facial periférica. Claro que existem exceções, claro que existem pacientes que enganam a gente, né? O quadro clínico pode mimetizar um quadro diferente, mas na imensa maioria das vezes a gente identifica dessa forma. Quando a gente olha para o nervo facial, a gente tem uma série de compartimentos, né? Então, uma série de axônios que estão compartimentalizados aqui, estão agrupados, né? E a gente vê aqui na histologia, na microscopia eletrônica, e esse conjunto todo é mantido íntegro graças ao epineuro. Então, existe uma capa que recobre tudo isso aqui e mantém a integridade. Então, aqui a gente está vendo uma secção parcial do nervo facial, onde a gente identifica aqui os fascículos, né? E aqui a gente tem o epineuro por fora de tudo isso aqui. Tá? Então, mesmo olhando para o nervo como uma estrutura única, a gente consegue identificar esses compartimentos também. Tá? Qual é a fisiopatologia da paralisia facial periférica? Então, nós temos, cada axônio tem a sua bainha de Schwann, ou a sua
bainha de mielina, também chamado de neurilema. Essa bainha de Schwann, ela é importante para que o impulso elétrico seja transmitido de uma forma rápida através dos axônios, como vocês sabem, né, em todos os nervos periféricos. Tá? Então, a gente tem mais ou menos 3.500 axônios que compõem o nervo facial e um epineuro, que é o que mantém este feixe todo íntegro. Né? Eu gosto sempre de fazer uma analogia com aqueles cabos telefônicos gigantescos. Né? Então, a gente tem uma capa que mantém a estrutura daquele cabo telefônico, nós temos aquela série de capinhas coloridas, né, de cada fiozinho lá dentro, que seria a bainha de mielina, e cada fiozinho metálico seria o axônio. Então, a gente pode ter lesões diferentes. Na maioria das vezes, quando existe uma agressão ao nervo facial, isso é uma coisa que acontece com qualquer processo inflamatório, né? A agressão leva a um edema, tá? E como o nervo facial está dentro de uma estrutura óssea, dentro de um estojo ósseo no osso temporal, este edema acaba por levar a uma isquemia, uma compressão e uma isquemia. Se esta isquemia persiste por muito tempo, isto leva a uma degeneração dos axônios. Agora, a própria isquemia também contribui para o aumento do edema, né, pelo processo inflamatório, pela liberação ali de mediadores de inflamação. Então, quanto mais isquemia, mais edema, quanto mais edema, mais isquemia, e isto é um dos pontos que acaba contribuindo para a degeneração do nervo facial e para a piora ou a não recuperação do paciente. De uma forma mais detalhada, né? Então, o que a gente tem quando existe o processo de isquemia? Existe uma diminuição do ATP, que leva a uma inativação daqueles canais iônicos, e isto leva a uma corrente de despolarização nos axônios. Né? E o que acontece agora? Nós vamos ter um aumento do sódio, do cloro e do cálcio intracelular e uma diminuição do potássio intracelular. Este aumento de sódio, cloro e cálcio levam a uma degradação do citoesqueleto, que pode levar à morte celular, então à morte do neurônio, e leva a edema, que também pode levar à morte do neurônio. Mas este edema leva também àquela síndrome compartimental, então a gente vai ter mais compressão dos axônios. Quanto mais compressão, mais isquemia, e esse ciclo aqui vai se mantendo. Então, a gente tem que entender isso aqui para poder entender aonde que a gente vai tratar e de que forma cada tratamento pode funcionar num paciente que tem paralisia facial periférica. Do ponto de vista de diagnóstico e de topodiagnóstico, né, a gente precisa entender qual é a etiologia da paralisia facial periférica, sempre que possível. Nem sempre dá para identificar, e a gente tem que saber em que local, em que região houve o comprometimento do nervo facial, porque isto pode impactar na nossa decisão terapêutica. Então, nós usamos, primeiro, o exame clínico, a gente tem que graduar aquela paralisia facial para duas finalidades. Primeiro, saber qual é o tamanho do comprometimento motor da face. Né? E é muito diferente um paciente que tem uma paralisia completa, não movimenta absolutamente nada, de um paciente que tem uma classificação mais leve, né? Tem algum comprometimento motor, mas ainda tem alguma motricidade. Nós usamos o teste de Schirmer para avaliar o lacrimejamento, então a gente está avaliando aqui o nervo petroso superficial maior, que inerva as glândulas lacrimais. Nós avaliamos também o paladar, nos 2 terços anteriores da língua, e aqui nós estamos avaliando então o ramo corda do tímpano, e nós fazemos a audiometria e a imitanciometria com a pesquisa de reflexo estapediano, porque na verdade nós queremos avaliar o reflexo estapediano, que é efetivado graças ao nervo estapédio, né, que vai inervar o músculo estapédio. Agora,
eu preciso ter certeza que o paciente tem limiar audiométrico para ter reflexo. Porque se o paciente tiver uma perda auditiva condutiva, ou se ele tiver uma anacusia, a ausência do reflexo não é por causa da paralisia facial, mas é sim por causa da audição, ou da perda de audição que o paciente tem. E a gente pode usar os testes eletrofisiológicos. Então, até 2 semanas a gente pode fazer a eletroneurografia, então avaliando os potenciais elétricos do nervo facial, e depois disso, aí o exame ideal é a eletromiografia, né, para avaliar se o músculo está recebendo informação nervosa ou não. Então, de uma forma bem esquemática, né, nós estamos aqui saindo do tronco encefálico, meato acústico interno, e aí no fundo do meato acústico interno, né, então aqui o nervo entra junto com o vestíbulo coclear. No fundo do meato acústico interno, nós temos o primeiro joelho, né, a primeira curvatura do nervo facial, e aqui é onde a gente tem o gânglio geniculado. Né? Geniculado é exatamente isso, em forma de joelho. Tá? A partir desse gânglio geniculado, nós temos o primeiro ramo nervoso, petroso superficial maior, ou grande petroso, que é responsável pelo lacrimejamento, ele inerva a glândula lacrimal daquele lado. O nervo facial agora tem um trajeto horizontal, ele passa logo acima ali da janela oval, e quando ele faz agora a segunda curvatura, o segundo joelho do nervo facial, descendo para a mastoide. E quando ele faz esse segundo joelho, ele emite o ramo estapédio, que é o ramo que vai inervar o músculo estapédio, ou seja, o efetor do reflexo estapediano. E agora, na porção vertical, na porção mastoidea do canal do nervo facial, a gente tem o terceiro ramo, que é o nervo corda do tímpano, que é um nervo recorrente, porque ele volta ali para a cavidade timpânica, vai passar entre o martelo e a bigorna e vai se dirigir para a língua, então para os 2 terços anteriores da língua e também para a glândula submandibular. Mas o que interessa para a gente é esta parte aqui, que é onde a gente tem o paladar nos 2 terços anteriores da língua. E depois o nervo sai da mastoide, no forame estilomastoide, ou na ponta da mastoide, e aí ele vai se dirigir para toda a musculatura motora da hemiface. Então, se a gente lembra disso aqui, a gente consegue testar lacrimejamento, testar o reflexo estapediano, testar o paladar, a gente consegue definir onde houve a lesão do nervo facial. Se ela é suprageniculada, se ela é supraestapediana infrageniculada, se ela é infraestapediana e supracorda do tímpano, ou se é uma lesão mais distal. Tá? Então, isso é o topodiagnóstico. Do ponto de vista de classificação da paralisia facial periférica, a classificação mais utilizada ainda hoje é a classificação de Hause-Brackmann, é uma classificação de 1985, que vai de grau 1, que é função facial normal em todas as partes da face, até uma paralisia facial total, quer dizer, nenhum movimento seria Hause-Brackmann grau 6. Né? Agora, não é simplesmente olhar para o paciente e dizer, isso aqui é uma nota 2 de 6 ou uma nota 4 de 6. Né? A classificação, na verdade, leva em conta muitas outras coisas, como, por exemplo, cincinesia. Então, geralmente, quando o paciente não tem cincinesia, a gente vem para cá. Mas se o paciente já tem uma cincinesia evidente, ele começa aqui no grau 3. Tá? Então, e a gente avalia o paciente em repouso e em movimento. Quer dizer, muitas vezes em repouso o paciente está parecendo absolutamente normal e quando ele faz o movimento é que fica evidente a paralisia ou a fraqueza muscular ou a assimetria de movimento. Enquanto nos graus mais severos a gente já vê muitas vezes uma assimetria já evidente, às vezes até desfigurante. Em grau 5 e grau 6, mesmo em repouso, a assimetria fica muito evidente. Então, o que a gente recomenda sempre é, se possível, documentar. Né? Seja por fotos, como a gente está vendo aqui, ou hoje com celular é muito fácil filmar, né, o paciente, a gente grava em vídeo isso e vê, e a gente tem um parâmetro de comparação, porque o paciente volta dali uma semana e aí você
Lembra como é que ele estava? Será que a testa estava melhorando, estava movimentando mais ou menos, ou igual ao que está agora? A boca estava mais assimétrica ou menos assimétrica? Então, esse é um exemplo de uma paciente que eu avaliei na época da minha tese de doutorado. Então, a gente avalia aqui em repouso, a gente já percebe alguma assimetria aqui nos olhos e na boca também. Elevando o supercílio, um lado vai, o outro nada. Fechando os olhos, né? Então, a paciente faz força para fechar o olho e, inclusive, além de não conseguir fechar o olho, o globo ocular eleva, né? Então, aqui o sinal de Bell, a esclera fica evidente. Isto geralmente mostra graus mais severos de paralisia, né? Sorrindo ou mostrando os dentes, e a gente vê que a boca aqui não tem movimento nenhum, e da mesma forma assoviando ou fazendo biquinho, e também não existe, não só não tem movimento na comissura labial, como a parte inferior também não. Então, aqui era um grau 6. Né? Essa aqui é uma paciente que tinha tido uma paralisia facial, foi tratada, ao final do tratamento ela estava satisfeita, mas quando a gente olha para ela, a gente percebe em repouso até que está bem, elevando o supercílio, a gente não vê grande problema, mas quando ela fecha os olhos, eu vejo uma assimetria aqui no supercílio. Quando ela sorri, eu percebo que o olho vem junto, que ela fecha um pouquinho o olho junto, então tem uma cinesinesia, né? Quando faz o biquinho, a mesma coisa. Então, apesar de ela estar satisfeita, do ponto de vista de movimento, ela seria um grau 1, né? Na verdade, é que ela seria pelo menos aí um grau 3, pelo fato de ter a cinesinesia. Então, naquela época da tese, eu tentei correlacionar isso com medidas mesmo. Então, fiz uma série de medidas aí da face, usando os cantos oculares como uma linha de referência e depois a distância média para fazer uma linha vertical e medindo distâncias da boca e do canto da boca, a distância aqui dos supercílios, né, abrindo e fechando os olhos, sorrindo e fazendo biquinho, tá? E isso traduzindo, né, em porcentagem, tá? E tentando correlacionar com a classificação de House-Brackman. Então, a gente vê que mesmo um indivíduo que é considerado grau 1, função facial normal, né, tudo absolutamente normal, não é necessariamente simétrico, né? A gente pode ter aí uns 3% de assimetria da face que é considerado como normal, tá? E aí a gente foi graduando isso aqui até 84% ou menos, né, de índice de assimetria da face. Bom, como é que funciona a eletromiografia e a eletroneurografia? Né? Então, a eletromiografia usa um eletrodo de inserção no músculo, né? Ele permite registro, mas ele está avaliando o músculo. Então, o paciente desencadeia o movimento e você capta ali os potenciais elétricos da contração muscular. E isso vai te dizer se o músculo está recebendo um estímulo elétrico normal, se ele está recebendo estímulos desincronizados, né, aqueles potenciais polifásicos, ou se tem simplesmente disparos aleatórios mostrando que o músculo não está recebendo inervação nenhuma. Tá? Então, isso geralmente, depois de 2 semanas, é o exame utilizado se a gente quiser avaliar do ponto de vista eletrofisiológico. A eletroneurografia, ela usa eletrodo de superfície, então não tem agulhinha espetada no músculo aqui, não tem agulhinha em lugar nenhum, é eletrodo de superfície, que também permite o registro, mas agora a gente está avaliando o potencial elétrico do nervo, tá? Então é o estímulo nervoso. E este é um exame que funciona até as primeiras 2 semanas, até 14 dias a gente consegue ter essa informação. E o registro que a gente tem é isso aqui. Então a gente tem aqui o lado normal, então sempre se compara o lado normal com o lado paralisado, né? Então a gente tem aqui a onda N1, P1, N2 e aqui N1, P1, e o que se avalia é exatamente essa amplitude, né, entre o nadir aqui e o pico, e se compara então percentualmente, né, o lado paralisado com o lado normal da face. De uma forma geral, o conceito é que se você tem menos de 10% de amplitude em relação ao lado normal, isso indica um prognóstico ruim e, durante muito tempo, foi usado como um critério para você indicar, eventualmente, a descompressão cirúrgica do nervo facial. Isto para paralisia de Bell, tá?
O Paulo Lazzarini, quando fez a tese dele, fez avaliando os pacientes com síndrome de Ramsay-Hunt, né, o herpes zoster óticos, e o fator aí que ele encontrou, né, de prognóstico não era de 10%, mas, se não me engano, abaixo de 18% já era indicativo de um mau prognóstico, né, e, portanto, uma indicação de uma descompressão cirúrgica. Do ponto de vista de diagnóstico etiológico, a gente tem que pensar em todas as causas, né? Então, congênita, por exemplo, né? A síndrome de Moebius ou Mobius, né? A genesia do nervo facial, aqui a gente vê uma diplegia, ou seja, a genesia de nervo facial bilateral, né? Aqui a gente vê unilateral, aqui a gente vê uma malformação de orelha externa e de orelha média também, com a genesia do nervo facial. E a gente está vendo aqui, então, a assimetria da face, né? Aqui um outro exemplo, né, uma menina maior, né, em repouso a gente não percebe grande diferença, mas quando ela sorri, olha aqui, a gente vê que de um lado ela consegue movimentar e do outro lado, né, não tem movimento nenhum. E quando a gente avalia a tomografia, então vamos voltar para cá, ó. Lado direito tem a movimentação boa, do lado esquerdo não tem a movimentação. Quando a gente olha para a tomografia, do lado direito a gente vê o nervo facial e do lado esquerdo a gente não localiza o nervo facial. Tá? Então, a genesia do nervo facial. Outra possibilidade é o trauma, né? E aí, infelizmente, a gente não quer ver isso, mas infelizmente, de vez em quando aparece a iatrogenia, né? Então, o paciente vai ser submetido a uma cirurgia otológica pelos mais diferentes motivos e, inadvertidamente, infelizmente, o cirurgião acaba por lesar o nervo facial, né? E essas lesões podem acontecer tanto no segmento timpânico quanto no segmento mastoide. Então, é muito importante, o cirurgião de ouvido precisa entender e aprender muito bem a anatomia cirúrgica da orelha, né? Saber onde passa, quais são os pontos de referência do nervo facial. Obviamente, as fraturas, né? Então, as fraturas de crânio o traço de fratura pode passar pelo trajeto do nervo facial, os ferimentos por arma de fogo e os ferimentos por arma branca. Olha que interessante, né? Um bebezinho submetido a uma biópsia de um linfonodo, tá? E aí o que aconteceu? A parte superior está funcionando, parece uma paralisia central, né? Mas na verdade, ó, houve a lesão de um ramo, o ramo mandibular, aqui o ramo marginal, né, do nervo facial, comprometendo aqui a parte inferior aqui do lábio inferior, né? A movimentação do lábio inferior, tá? Trauma iatrogênico. Aqui um paciente que teve uma fratura, né, de crânio. Vocês estão vendo aqui um traço enorme de fratura passando por aqui. O paciente, nesse momento, com esta paralisia, olha, sem movimento do lado direito da face, tá? E aqui, na cirurgia, a gente está vendo o traço de fratura, foi feita a descompressão do nervo facial, então abre-se a mastoide, expõe o nervo facial, o traço de fratura está aqui e segue até aqui, até o conduto auditivo. E o nervo facial bem aqui no meio do caminho, né? Então, existia um edema do nervo facial por conta da fratura que passou por ali. Outro exemplo aqui, ó, traço de fratura grande, né, passando aqui, pegando o nervo facial, outro traço de fratura importante aqui. Então, sempre importante a gente avaliar com imagem quando tiver trauma, né, do osso temporal. Aqui um exemplo de ferimento por arma de fogo, né? Infelizmente o projeto entrou por aqui e foi parar lá na mastoide, lá atrás. Isso aqui era o projétil, né, destruindo praticamente aqui a ponta da mastoide, né? Olha lá, uma destruição grande aqui. E, obviamente, isso vai para uma exploração cirúrgica, tem o projétil no meio do caminho, aquela trabalheira toda, para tentar identificar o nervo facial, tentar fazer alguma coisa para melhorar isso aqui. Não esquecer dos quadros infecciosos, né? Então, otite média aguda supurativa, especialmente se o nervo facial estiver deiscente, ou, muitas vezes em criança, o canal do nervo facial não está completamente ossificado, então o nervo facial fica um pouco mais exposto ali. Obviamente, as otites médias agudas necrosantes, as otites externas necrosantes também podem
eventualmente invadir e acabar atingindo o nervo facial. Não esquecer da tuberculose, que pode comprometer a orelha média também, e também pode determinar aquela necrose caseosa do canal do nervo facial. Colesteatoma, apesar de ser mais raro a gente ver lesão de nervo facial pelo colesteatoma, pode acontecer, seja por erosão ou por compressão. Da mesma forma, a mastoidite e a labirintite por processos de osteite, e a síndrome de Ramsay-Hunt, né, o herpes zoster óticos. Então, aqui, um exemplo de uma criança com otite média aguda supurativa que evoluiu com paralisia facial do lado de cá. Então, a gente trata o quadro infeccioso. Obviamente, a gente também trata o nervo facial, né, geralmente com tratamento medicamentoso. Existe uma grande chance de recuperação completa. Aqui o artigo do Ramsay-Hunt, né, falando da inflamação herpética do gânglio geniculado, e o que se vê, né, na maioria das vezes, quando existe o herpes zoster, são as vesículas, né, que acometem o pavilhão. Aqui a gente também vê vesículas, depois essas vesículas rompem, formam crostas. Tá? Aqui a gente vê um paciente que tinha lesão herpética, inclusive aqui no rosto, as vesículas aqui no pavilhão. Isso aqui foi meu amigo, o Dr. Silvio Maroni, me mandou. Tá? E, junto com isso, vocês estão vendo aqui o comprometimento da face. Né? Então, dificuldade para fechar o olho, dificuldade na movimentação da boca também. Então, a tríade é conhecida como paralisia facial periférica, perda auditiva e pode ter zumbido também, muitas vezes com tontura também. Tá? Mas quando a gente vê paralisia facial periférica e vesículas, né, isso fica muito evidente que é o herpes zoster óticos. Então, lembrar que tem um quadro viral aqui. Tá? Na ressonância magnética, né, então a gente vai avaliar aqui o trajeto do nervo facial, e aqui a gente vê a região comprometida, né? O contraste ele fica impregnado exatamente na região aqui do gânglio geniculado. Bom, aqui um exemplo de otite média aguda supurativa, então aquele abaulamento da membrana timpânica, né? O abaulamento é o sinal mais importante da otite média aguda supurativa. Então, o paciente que tem paralisia facial com isso aqui, fica muito evidente. E aqui um exemplo de colesteatoma, né, da parte atical, da parte superior, parte flácida da membrana timpânica, um colesteatoma de parte flácida, que pode, eventualmente, atingir o nervo facial, principalmente no segmento horizontal, ou então na região ali do segundo joelho do nervo facial, na transição de horizontal para vertical. Esta é uma região comum, né, do colesteatoma acabar erosando aí o canal do nervo facial. Aqui um exemplo de um paciente com uma otite externa maligna, né? Então, muitas vezes faz um processo de osteite, que vocês estão vendo aqui, bem grande, com erosão óssea, né? Paralisia facial periférica, e aqui a impregnação, né, do osso temporal pelo tecnésio, né? Então, quando se faz aqui a avaliação com tecnésio, fica bem evidente isso também. Precisamos lembrar dos quadros vasculares, e talvez o exemplo mais característico de quadro vascular é a síndrome de Melkersson-Rosenthal, onde existe uma malformação da vasa nervorum, né? Então, os vasos sanguíneos que nutrem o próprio nervo facial, que passam ali pelo epineuro, né, pela bainha do nervo facial, sofrem muito facilmente isquemia. Então, qualquer processo inflamatório, mesmo que seja mais leve, um quadro gripal, por exemplo, pode causar um edema, e aí o paciente tem, geralmente, história de paralisia facial periférica recorrente. Então, não é raro a gente ver paciente que já teve história de 4, 5, 6 episódios de paralisia facial periférica, nem sempre do mesmo lado, né? Tem uma paciente que já teve alguns episódios de um lado, alguns episódios do outro lado também, tá? E lembrar daqueles pacientes que têm hipertensão intracraniana, que o nervo facial, no seu trajeto intratemporal, ele fica sujeito à mesma pressão intracraniana, porque, afinal de contas, ele está revestido pela meninge, tem líquor ali. Então, isto pode, eventualmente, determinar uma hemorragia dentro do canal do nervo facial,
e existe uma compressão agora não por edema, mas por hematoma mesmo. Tá? Então, lembrar dessa possibilidade. Obviamente, os quadros tumorais, né? Então, qualquer tumor que tiver no trajeto do nervo facial, como a gente está vendo aqui, um exemplo, tá? Aqui um exemplo de um neuroma do nervo facial, né? A gente já vê a lesão desde a mastoide, mas saindo aqui pelo forame estilomastoide, né? Então, uma lesão basicamente extratemporal, com uma extensão para dentro da mastoide, a ressecção aqui da lesão toda, e aí a gente fica com 2 pedaços de nervo facial e precisa de um enxerto. Aqui, no caso, obtido do nervo sural, né, que tem um diâmetro muito parecido com o nervo facial, e se presta a essas reconstruções, essas anastomoses primárias, né, de enxertia, na verdade, não primária, né, mas a enxertia do nervo facial. Neurofibromatose, né? Então, não só a paralisia facial, mas observar aqui os neurofibromas, né? Então, é muito comum a gente ter as lesões cutâneas, ou então as manchas café com leite, né? Que são bem características disso também. Né? E aqui a lesão lá intracraniana, né? Bem na emergência ali da região da emergência dos nervos facial, vestíbulo coclear, né? Uma lesão grande aqui também. Às vezes o paciente tem isso bilateral, né? E aquela famosa, né? A famosa paralisia facial periférica idiopática, que de idiopática não tem nada, né? A chamada paralisia de Bell. E hoje a maioria, né, dos autores concordam que a paralisia de Bell, na verdade, é uma paralisia de causa viral, sendo o herpes simples tipo 1 um vírus bastante comum, né, de causar esse tipo de lesão, mesmo sem qualquer outra evidência. Eventualmente, alguns outros vírus podem contribuir para isso também, como, por exemplo, o vírus influenza. É muito comum o aumento da incidência de paralisia facial periférica durante os surtos de influenza. Como é que funciona essa agressão viral? Então, especialmente com relação ao herpes simples, a gente sabe que existe um primeiro contato, uma prima infecção, que é o vírus varicela zoster, é um exemplo clássico disso, mas o herpes simples também pode, assim como o sarampo, assim como HIV, assim como a influenza. E basicamente o que acontece, vamos pensar aqui no zoster, né? Num primeiro contato, o paciente tem ali o contato com o vírus, isto muitas vezes causa o quadro lá de varicela, né, a famosa catapora, e esses vírus vão se alojar ali no gânglio geniculado. E isso vai ficar latente ali durante algum tempo. Né? Então, enquanto o paciente estiver com seu sistema imunológico funcionando direitinho, não há maiores consequências. Mas, quando existe alguma agressão maior, quando existe alguma falha nesse sistema imunológico, esse vírus pode se reativar, agora acompanhando, então, aquele trajeto neural, né, e vai se manifestar com as lesões da pele e as lesões do nervo que parte daquele gânglio. No caso aqui, o gânglio geniculado, o nervo facial. Mas é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o herpes lá intercostal, né, o zoster intercostal ou de qualquer outro dermato. Tá? E agora, falando de tratamento. Como é que a gente vai pensar, então, né, entendendo toda essa fisiologia, fisiopatologia, anatomia do nervo facial, o que a gente tem de opções de tratamento? Então, algumas pesquisas, algumas coisas que foram feitas, né, pelo time lá da Santa Casa. Né? Então, Riluzole, por exemplo, né? A Heloísa Costa fez uma pesquisa avaliando a regeneração pós-traumática de nervo facial, um estudo em coelhos. Né? Aonde é que o Riluzole pode funcionar? Exatamente nesta parte intracelular, né? Então, tentando corrigir ou evitar esse aumento de sódio, cloro e cálcio intracelular, diminuindo ou evitando a diminuição do potássio intracelular. E se a gente consegue atuar nesta região, a gente bloqueia o restante aqui para baixo. Então, é uma alternativa que foi estudada. Né? Outra coisa que se fala bastante, né? A oxigenoterapia hiperbárica. Porque se existe um quadro isquêmico, né, eu vou pensar que melhorando o oxigênio ali, eu devo melhorar a hiperbárica. Né? Então,
com melhorar a situação de isquemia. Então, eu estou agindo nesta região aqui, evitando essa queda de ATP, evitando toda a cascata e evitando o edema que volta para a isquemia. Então, a hiperbárica pode funcionar nesta fase aqui, nessa região aqui. Outra possibilidade, que é o que a gente mais utiliza, não é isso? Corticoide. Quais são os efeitos de corticoterapia sistêmica na recuperação do nervo facial? Então, o corticoide tem uma ação anti-inflamatória bastante grande e ele também tem uma ação bastante grande sobre o edema. Então, a gente está agindo em dois locais diferentes. A gente está agindo aqui na regeneração celular e evitando essa morte de neurônios, ao mesmo tempo que a gente está agindo na isquemia e no edema, a gente está reduzindo esse edema todo aqui, bloqueando ou diminuindo o risco da gente transformar isso aqui naquele ciclo que vai só piorando o quadro todo. E seguramente o tratamento que é mais utilizado para paralisia facial periférica é corticosteroide mesmo. Agora, a gente usa corticoides em doses altas, né? Nós estamos falando aí prednisona, 1 miligrama por quilo, dose única diária, né? Então não faz sentido a gente fracionar a dose em 2 vezes por dia, 3 vezes ao dia. É melhor dar tudo de uma vez só, de manhã, eu particularmente acho que é o ideal, e a gente acompanha o ciclo circadiano do cortisol plasmático também. Claro que se for um indivíduo que tem um peso muito absurdo, você não vai dar 200 miligramas de prednisona, né? Então, ele tem limite, algo em torno de 60 a 80 miligramas, fazendo uma redução gradual, geralmente a cada 3 a 5 dias. É um escalonado. A Melissa está presente aí. A Melissa fez um estudo da anatomia do nervo facial dentro do canal, né, do nervo facial. Então, o que acontece ali? E aí, tentando explicar, ou tentando melhorar um pouquinho aquela briga eterna, né, de quando tem que fazer uma descompressão de nervo facial, onde tem que ser descomprimido, né? Tem que ser, vários autores dizem que tem que ser lá no meato acústico interno, enquanto outros dizem que não há problema de você fazer uma descompressão do segmento timpânico e mastoide, né? Então, a Melissa avaliou lá ossos temporais de pacientes com história de paralisia facial periférica e comparou com ossos temporais que não tinham histórico de paralisia facial periférica ou mesmo qualquer antecedente otológico, né? Então, avaliando aqui o canal todo do nervo facial. Tá? E as conclusões foram, resumidamente, o seguinte: o canal do nervo facial ele tem um menor diâmetro nos ossos temporais que têm história de paralisia facial periférica, mas em todos os segmentos, ou seja, meato acústico interno, timpânico e mastoide. Mas esta diferença ela só é significante em relação aos ossos que não tiveram paralisia facial periférica no segmento timpânico e mastoide. Outra coisa, a relação entre o diâmetro do nervo facial e o canal do nervo facial é maior nos ossos temporais com história de paralisia facial periférica. Mas, de novo, isso só é significante nos segmentos timpânico e mastoide. Ou seja, não tem, anatomicamente falando, histopatologicamente falando, uma diferença no segmento labiríntico do nervo facial. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Se eu tenho um paciente com paralisia facial periférica que não está tendo uma boa evolução, paralisia de Bell, sem boa evolução, nos primeiros 30 dias, eu posso fazer a descompressão do nervo facial. Então, consiste em abrir o canal ósseo do nervo facial, expor o nervo facial e incisar o epineuro para que aquele edema do nervo facial se acomode e pare de comprimir os axônios. E eu posso fazer isso, então, no segmento timpânico e mastoide, quer dizer, indo até o gânglio geniculado, né, via timpânico e mastoide, sem a necessidade de fazer uma abordagem de fossa média, como muitos colegas advogam, né? É uma possibilidade, mas a morbidade, né, o risco, e tecnicamente falando, é muito mais fácil fazer descompressão no segmento timpânico mastoide do que via fossa média.
Bom, estamos chegando aqui nos finalmente, né? Indo para o finalzinho aqui. Então, vamos pensar. Se eu pegar aqui o paciente no dia 0 de paralisia facial periférica e vamos estender aqui até por volta de 2 ou 3 meses, ou mais do que 1 ano, 2 anos depois. Então, veja, o que é que eu tenho que fazer? Aonde funcionam os nossos tratamentos? Né? Os nossos tratamentos farmacológicos funcionam aqui, ó, nos primeiros 20, 30 dias de paralisia, talvez até estender um pouquinho mais. Mas não adianta eu querer tratar o paciente farmacologicamente depois de 2 meses. O resultado aqui é nulo. Funciona logo no início. Então, o ideal é que você inicie o tratamento do paciente com paralisia facial periférica no dia que o paciente apresentou a paralisia. Isso é o ideal. A gente não pode esquecer de cuidar do restante. Então, a reabilitação física, então nós estamos falando aqui, a musculatura precisa manter um tônus adequado, né? Porque naquele momento ela não está recebendo estímulo. Se a gente não cuidar dessa musculatura, além da paralisia, além do nervo não funcionante, eu vou ter uma atrofia muscular e na hora que eu recupero o estímulo nervoso, o músculo está atrófico. E aí eu vou ter que cuidar disso também. Então, fundamental isso aqui. Então, a participação aqui da fonoaudióloga é fundamental, ou de fisioterapeuta que saiba tratar de paralisia facial periférica. Lembrem que a gente não indica, a gente contraindica qualquer estímulo elétrico, né? Tipo eletroacupuntura, por exemplo, TENS, né? Isso é contraindicado, porque isso pode aumentar o risco de cincinesia e pode aumentar o risco de contratura com fibrose da musculatura, e aí vira sequela. Tá? Partiu daqui, dependendo do que tiver, se a gente tem uma paralisia que não está evoluindo bem, não está tendo uma boa melhora, a gente pode pensar em descompressão do nervo facial. Né? Chegando perto de 30 dias, não está funcionando bem, pense na descompressão. Obviamente, se existe uma lesão traumática, isso é indicativo de uma exploração imediata. Né? Se tiver uma lesão tumoral, talvez, dependendo da localização, a gente vai ter que pensar nisso. E muitas vezes pensar em neuroanastomose ou mesmo enxertos, sabendo que os resultados motores vão aparecer depois de 1 ano e meio, e a gente já sabe que os resultados, obviamente, não vão ser de uma motricidade absolutamente normal. Mais tardiamente, agora a gente já está tratando de sequelas. Tá? Então, a gente pode pensar em transposição nervosa, crossface, por exemplo, quer dizer, usar o nervo contralateral para mandar estímulo para aquele lado, através de um enxerto atravessando a face. A gente pode pensar em cuidados com a pele, com a musculatura, como a ritidoplastia, por exemplo, transferência microneuromusculovascular. Isso aqui é complicadíssimo, né, para aquelas sequelas mais tardias. Tá? Agora, não podemos esquecer da parte oftalmológica. Então, o paciente não está fechando o olho adequadamente, muitas vezes ele não está lubrificando a córnea de forma adequada, a córnea fica exposta. Então, imagina o paciente, além da paralisia facial, evoluir com uma ulceração de córnea, né? uma alteração de visão por causa disso. Então, aqui é fundamental cuidar da parte ocular nesta parte farmacológica. Então, a gente usa um colírio ali para lubrificar o olho, a gente orienta a ocluir o olho durante a noite, né, para não ficar com a córnea exposta, mas, eventualmente, procedimentos do tipo cantoplastia, colocação daquele pezinho de ouro lá, uma cartilagem para ajudar no fechamento ocular, isso pode ser bastante interessante. Tá? E lembrar de todo o suporte psicológico, né? Porque o paciente tem uma lesão que ele não consegue disfarçar, não dá para esconder debaixo da roupa, o cartão de visita dele está comprometido. Né? Então, é claro que o emocional também vai estar abalado, e é muito importante esse suporte nosso e, eventualmente, até uma ajuda psicológica também, para que esse paciente tenha uma evolução mais adequada. Então, quais são as mensagens que eu quero deixar aqui no final? Primeiro, o diagnóstico precoce, né, da paralisia facial periférica. É obrigatório identificar que o paciente tem uma paralisia facial periférica e iniciar o tratamento imediatamente.
né? A gente quer chorar quando recebe paciente que passou num pronto-socorro, foi encaminhado para o neurologista, e aí depois o neuro manda para a gente dar, depois de 3, 4 meses de paralisia facial, como se a gente fosse fazer um milagre, né? Não dá mais, né? O que eu vou fazer aí? Não tem mais o que fazer. Fundamental conhecer muito bem a anatomia e a fisiopatologia, lembrar dos possíveis diagnósticos etiológicos e investigar essas possíveis etiologias. E uma vez identificada a etiologia, aí sim a gente vai fazer a adequação do tratamento baseado na etiologia, né? Então, de uma forma geral, quando a gente identifica um paciente com paralisia facial periférica e eu não sei ainda o que está acontecendo, a gente inicia o tratamento com corticosteroide. Se eu tiver uma forte suspeita de um quadro viral, eu posso administrar medicação antiviral também. Eu vou entrar com os cuidados oculares e, a partir daqui, a gente vai investigar o resto. Identifiquei a etiologia, agora eu faço os meus ajustes, né, de tratamento com base na etiologia definida, tá? E se o paciente está chegando perto dos 30 dias e não há uma melhora, ou se a função facial motora piora nesse período, indicação de descompressão cirúrgica, e, obviamente, nos quadros traumáticos, né, indicação de descompressão, exploração e descompressão do nervo facial imediatamente, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez a atenção, o convite de vocês. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, né, compartilhar um pouquinho aí do que a gente conhece. Tenho certeza que vocês têm informações aí boas também. E eu acho que agora, se vocês quiserem, é hora da gente bater um papinho aí também. Deixa eu parar o meu compartilhamento aqui, que aí eu consigo ver todo mundo também. E aí eu passo a bola de volta para você, Fernando. Então tá bom, Mitri. Vamos lá. Alguém gostaria de fazer alguma questão aí para o Edson, Ebrahim, do tipo Mitri? Eu gostaria. Fala lá, Carlos. Bom, boa noite. Primeiramente, Mitri, parabéns. Obrigado, Carlos. Sou suspeito, né? Porque é minha área de atuação aí também, mas que aula sensacional. Parabéns, excelente didática. Você falou com super clareza, com tranquilidade. Tá macaco velho também, né? Mas aí não vale, né? Aí não vale. Mas não, tremenda aula, parabéns. Obrigado. E assim, mais para a gente trocar experiências mesmo, né? Então, que nem você colocou aí, a conduta que vocês costumam seguir é de, com 30 dias sem melhora da paralisia facial, a opção, pelo que eu entendi, então, é pela cirurgia, e acredito, então, que o acesso via mastoidectomia mesmo, até em cima do que você colocou aí do trabalho da Melissa, em Minneapolis e tudo mais, né? Isso. E assim, essa não melhora é uma não melhora, nenhuma melhora, ou seja, mantendo ali um grau 6 de Houser-Brachmann, ou vocês se baseiam na eletroneurografia ou na eletroneuromiografia? Como que se dá esse preparo? Então, esse paciente é um candidato adequado para um procedimento cirúrgico. Que parâmetros que vocês levam em consideração? Perfeito, Carlos. É claro que se a gente consegue ter os exames eletrofisiológicos, né, isso ajuda, é um parâmetro a mais, né? Então, se a gente consegue uma eletroneurografia nas primeiras 2 semanas, e se a gente tem isso até comparativo, né, a gente consegue ter um dado a mais. Se a eletromiografia está mostrando silêncio, né, quer dizer, não tem resposta nenhuma, ou se você tem somente aqueles spikes lá, né, e não tem grande coisa ali, isso pode ser um indicativo de que a lesão é mais grave. No consultório, muitas vezes a gente consegue fazer isso, e ainda assim com alguma dificuldade, porque você pede eletroneurografia e vem eletromiografia. Então tem que especificar, olha, não é eletromio, eu quero eletroneurografia. Na Santa Casa não dá, a gente não consegue, né, é muito raro a gente conseguir isso. Então, o parâmetro que a gente utiliza é um parâmetro clínico mesmo. É olhar para o paciente, a gente acompanha o paciente pelo menos semanalmente, a gente não perde o paciente, não fica de olho. O paciente está... se ele está mostrando uma melhora da motricidade da face, a gente continua insistindo no tratamento clínico,
sem pensar em descompressão. Se o paciente tem graus mais severos, né, então vou dizer grau 4, 5, 6, principalmente 5 e 6, não está apresentando nenhum indício de melhora. Ou, principalmente, se o paciente era um House Brackman 4, e aí você vê na semana seguinte ele virou um House 5, né, está piorando, aí a gente começa a pensar nessa indicação cirúrgica. A gente sempre coloca para o paciente como uma possibilidade, né? E o que a gente tem visto é que estes pacientes que a gente acaba levando para a descompressão de nervo facial, invariavelmente tem um edema significativo no segmento timpânico ou timpânico mastoideo, né, do nervo facial. A gente vê. E melhora. Né? E melhora. O fato é que esses pacientes, muitos mesmo, melhoram bastante. Ok, você pode dizer, bom, mas eu tenho um monte de paciente que indiquei a descompressão, o paciente não quis fazer e melhorou dali a 2 meses. Sim, ok, é uma área de ciências não exatas, né? Então, acontece. Mas, em geral, esse é o parâmetro que a gente tem utilizado. Não sei se vocês fazem diferente aí. Legal. Não, eu acho que não digo consenso, né? Porque varia mesmo, mas é mais ou menos assim. É frustrante, né? Quando a gente tem um caso que o paciente, a gente institui o tratamento, quando a gente tem a oportunidade de instituir o tratamento precocemente e da maneira adequada, né? A corticoterapia, o antiviral é polêmico e tal, mas via de regra a gente acaba usando nessas situações de paralisia de Bell mesmo, em fase inicial e tal. E só contando um caso rapidamente aí interessante em cima disso que você está falando, uma vez eu tive um paciente meu no consultório aqui que é esposo de uma colega minha de turma. Ele não é médico, essa minha colega de turma o trouxe com uma paralisia de Bell e instituiu o tratamento e foi precoce. Acho que tinha uns 2 dias mais ou menos de evolução já quando a gente começou. E ele não estava melhorando. Essa minha amiga trabalha no Fleury, ela teve facilidade para fazer uma eletroneurografia lá, foi eletroneuro ainda, mas a gente não conseguiu fazer nos 14 primeiros dias, mas por volta de uns 20 mais ou menos, e ele veio com um grau de degeneração muito grande, assim, 90% em todos os segmentos. Tal. E aí ele voltou já prestes a completar 1 mês, e eu já estava pedindo os pré-operatórios, a ideia era fazer uma descompressão. O cara não mexe a testa no consultório, na hora que eu estava preenchendo o negócio aqui, eu olhei para ele, de repente, aí eu abortei, sabe? Eu acabei pipocando e ele recuperou. Esse cara voltou grau 1, sabe? Mas, por outro lado, tem aqueles que não, né? Então, realmente, é o que você falou, não é uma ciência exata, aí é um baita de um desafio para a gente, né, lidar com isso. O momento certo, a conduta adequada para a cirurgia. Então. Não, e é o que você falou, não há consenso, né? Então, a gente avalia caso a caso mesmo, e eu acho que tem que avaliar muito de perto e seguir muito de perto esses pacientes para você tentar ter um pouco mais de parâmetro para decidir, né? É isso mesmo. Agora, e acho que é muito importante também, até para a turma mais nova, né, a gente dizer isso aí, tem que compartilhar com o paciente e tentar uma decisão em conjunto. Você mostra para o paciente quais são as opções, quais são as probabilidades, né, para que o paciente também entenda e decida junto com você. Isso aí. Tá? Assim, não existe aquele... se você não descomprimir, você vai piorar. Não, pode ser que melhore. Né? Eu lembro de um caso, não tem nada a ver com paralisia facial periférica, mas quando eu era residente, eu lembro de um caso que eu apresentei numa das reuniões do departamento, uma surdez súbita de uma moça de 35 anos de idade, e assim, surdez súbita, tratada, não melhorou, exames de imagem não tinham nada, tomografia, né? Na época se fazia tomografia, não tinha ressonância, mas não tinha absolutamente nada, audiometrias seriadas, nada, não melhora. 1 mês não melhorou, 2 meses não melhorou, o pessoal falou, bom, não vai melhorar mais, né? 6 meses depois ela volta, repete a audiometria, a audição normal. Né? Vai explicar. Acontece. Verdade. Renato, fala lá, vou baixar a mão aqui, pode falar, Renato. Opa, vamos lá, Renato. Tudo bem? Tudo bom, Mitri? Boa noite. Tudo certo, bom te ver.
Bom, parabéns. Concordo com o Carlão, sempre muito, muito didático aí. Obrigado. Mitri, uma dúvida. A gente se depara eventualmente aí no consultório com gestantes com paralisia facial, né? E às vezes a gente fica naquela, segura a mão com a medicação, fica com medo, dependendo do trimestre que tá, enfim. Alguma dica aí, alguma sugestão? A gente precisa realmente ter medo da medicação, do corticoide? O que você sugere? Não, primeiro, Renato, uma excelente lembrança, né? Assim, é bastante comum a gente ver gestante, final de gestação, né, desenvolver paralisia facial periférica, né? Porque aí edemacia tudo, né? Edemacia o corpo todo e o canal do facial vai junto, né? Isso é bastante frequente. Final de gestação, em geral, os obstetras autorizam a usar corticoide, até porque melhora a surfactante, melhora a maturação pulmonar. As poucas vezes que eu tive gestante com paralisia facial periférica, entrando em contato com o obstetra, eles podem usar sem problema nenhum, 60 miligramas aí de prednisona sem problema nenhum. E nenhuma delas teve nenhum problema. Eu não lembro de ter visto paralisia facial no início de gestação. Realmente não lembro nesses 30 anos de visto. Final de gestação, várias. Mas no início eu nunca vi. Mas também nunca tive restrição, né, dos obstetras. Na dúvida, assim, não custa nada. Pega o telefone, liga para o obstetra e conta a história. O que você acha? Pode, né? Pode ser que você se depare com um obstetra que diz, olha, não dá para usar dose full. Aí talvez você tenha que usar uma dose menor. Ok, mas... é melhor medicar do que não dá nada. Legal, obrigado. É bom que matura o pulmão do neném mais rápido. Pois é. Porque eles dão no final da gravidez, né, em pré-termo, né, que precisa, então, tem que resolver, os caras enchem de corticoide, então talvez isso não seja um grande problema, né? Pois é. Vai nascer um bebê mais gordinho, mas tudo bem. Marisa, manda aí. Cadê? Tá. Na verdade, não sou eu, não, tá? Não é. Fala, Silvio. Ainda bem que eu citei o professor Silvio Maroni. Eu vim agradecer. Eu vim agradecer que você não precisava citar o nome, mas obrigado. Como não? Já faz um tempão que você me deu essa foto. Faz um tempão mesmo. Resolveu, né? Sensacional. Obrigado, viu, Silvio? Obrigado. Um abraço. Bom vê-los aí. Bom vê-la, Marisa. Excelente. Tudo bom? Você deu um parâmetro global, foi muito boa a sua aula. Realmente, desde as porcentagens e o aparecimento desse tipo de patologia, e também toda a parte didática sua e da recuperação desse problema. Eu acho que parabéns pela sua aula, foi muito completa, muito clara e fácil de entender. Geralmente, quando a gente pega quem não tem muita experiência, né? Então, acha que realmente não vai conseguir traçar essa aula. Essa aula sua foi excelente, muito boa. Acho que eu tenho... de amigo é covardia, não vale. Mas foi excepcional, eu achei uma aula excepcional, muito boa. Obrigado, fico muito feliz, obrigado mesmo. Obrigada. Manda um beijo para sua mulher também. Sem dúvida, obrigado, Marisa. Obrigada. Deixa eu fazer uma agora. Seguinte. Vamos lá, Fernando. Tratamento clínico, certo? Certo. Eu já sei a resposta, mas eu queria saber se você, se você faz, não faz, provavelmente não deve fazer, mas... Primeira pergunta, antiviral. Não tem evidência nenhuma, né? O que tem evidência é corticoide. Usa, não usa, vale a pena, usa mesmo sem evidência, é uma pergunta, porque tem gente que usa, né? O neuro usa muito, né? Às vezes você recebe o neuro, ele vem com antiviral e corticoide. E a segunda pergunta, até quando vale a pena você iniciar o tratamento com corticoide? Porque a gente é difícil no consultório se pegar muito cedo, né? Às vezes o cara já chega com uma semana e às vezes nem passou pelo neuro e ninguém deu corticoide, ou 2 semanas, 3 semanas. Na sua experiência, o que ainda vale a pena tentar e a história do antiviral, se vale a pena usar, mesmo que seja sem evidência nenhuma, porque o neuro dá, né?
E às vezes melhora e fala, putz, e agora? Foi o corticoide, foi o antiviral, Foi. foi os dois, sei lá, né? E aí? Eu penso assim, se usar antiviral indiscriminadamente para todo paciente que tem paralisia facial periférica, eu acho que não. Se o paciente tiver alguma evidência de um quadro viral, eu acho que vale a pena. Por exemplo, zoster. Claro, tá? É um quadro bem evidente disso. Aí você vai me dizer, bom, mas o paciente chega para você e diz assim, olha, eu estava gripado semana passada e agora estou com paralisia facial. Usa ou não usa? Eu uso, porque a gente tem evidência, tem um estudo em inglês que mostrou claramente o aumento muito grande de paralisia facial periférica quando houve lá uma epidemia de influenza. Entendeu? Então, eu acho que é uma possibilidade boa. Entendeu? Que mal vai fazer? Né? Acho que não tem problema. Então, se a gente tiver um histórico, uma evidência de que exista algum comprometimento viral claro, sim, vale a pena usar. Se o paciente chega com um BEL, sem nada, você não identifica nada, não tem nariz congestionado, não tem lesão de pele, não tem absolutamente nada, corticoide. Tá? Isso é claro. Agora, quando dá corticoide? Eu diria assim, o paciente chegou, dá corticoide. Se ele não tiver... Muitas vezes ele vem tomando corticoide em dose pequena, né? E aí a gente faz o ajuste e começa do zero. O paciente chegou para mim com uma semana tomando corticoide errado ou não tomando corticoide, vai começar do zero de novo e vamos fazer o ciclo todo. Tá? Agora, até quando funciona isso? Eu acho que vale aquilo que eu acabei de colocar aí no final. Geralmente, nos primeiros 30 dias, né, ou 20, 30 dias, a gente ainda consegue ter alguma resposta significativa. Daí para frente, não dá para a gente dizer que isso vai efetivamente funcionar. Né? Então, assim, o paciente chegou perto de 30 dias, com uma paralisia de grau severo, tratado ou não foi tratado adequadamente, muito provavelmente a gente vai pensar em descompressão. Agora, e se o paciente disser assim, não, eu não quero de forma alguma pensar em cirurgia, qual é a alternativa de tratamento que eu tenho? Dê corticoide. Quer dizer, que mal tem, dá meticorten, né? Não é meticorten, a gente dá prednisona, mas eu acho que tem que dar. Não faz sentido, na minha cabeça, dar corticoide depois de 2 meses. A gente chega com 3, 4 meses de paralisia, esquece, aí já é sequela. Aí o que tinha de edema já foi. Né? Mas nessa fase inicial, mesmo se o paciente chega com 2 semanas ou 3 semanas, eu tento. Desde que o paciente não tenha nenhuma contraindicação formal, né? Tá, e já vou emendar outra. E quando você indica procedimento estético? Depois de quanto tempo de mau resultado que você encaminha? Ó, pensando assim, tá? Vamos pensar no sequela. paciente que... então, mas vamos pensar no paciente que não é pirado, ok? Sim. Porque o pirado, o cara que está muito psicologicamente abalado, você vai indicar antes, porque ele precisa daquilo, para autoestima, para aparência, certo? Mas vamos dizer o cara que, não, tá bom, eu vou insistir para ver se isso volta ou não. Quanto tempo você espera para indicar qualquer tipo de procedimento cirúrgico? Quando eu falo assim, não botar peso em pálpebra, porque isso você vai colocar mais cedo. Não, isso é claro, isso é rápido. Isso é mais cedo. Mas o cara, esteticamente, ele ficou Nitidoplastia, rotação de transposição muscular. Quanto tempo você isso já em geral, a gente não vai voltar, eu tenho que indicar? Isso, em geral, a gente não costuma indicar antes de 1 ano. Tá? Um ano costuma ser um prazo... Claro, né? Tem que ver muito bem o paciente, como é que está evoluindo. Se está evoluindo com atrofia muito grande, ou está com dificuldade para comer, está escorrendo água pelo canto da boca, né? Aí é outra história, né? A gente tem que antecipar um pouquinho isso. Mas a gente tem tido uma experiência muito legal lá na Santa Casa. A gente tem a Marcela Bonin, que é fisioterapeuta, está fazendo mestrado com a gente lá, e ela tem visto, tratado e acompanhado esses pacientes de paralisia facial também com biofeedback, com estimulação motora da face, não elétrica, né? Não elétrica, mas orientado, muitas vezes com bandagem também, né? Em alguns pacientes, e os resultados têm sido muito, muito interessantes. A Marcela tem muita experiência com paralisia facial, ela tem um consultório aqui no meu prédio também, e ela basicamente atende só paralisia facial.
né? Então, e a gente vê resultados muito interessantes. Então, muitas vezes, esse tipo de conduta evita que o paciente precise de um procedimento cirúrgico para tratamento de sequela, né? Ou, quando precisa, acaba sendo um procedimento menor, com resultados estéticos e funcionais até melhores do que quando você faz isso de uma forma muito precoce, né? Então, a gente não gosta de ser muito imediatista, não, para indicar. Antes de 6 meses é raríssimo, raríssimo, né? Só se for alguma coisa muito absurda. Mas, em geral, a gente tende a ir mais para perto de 1 ano para pensar nisso aí, né? Depois de 1 ano, a gente começa a pensar nos procedimentos estéticos. E é tratamento de sequela, né? Beleza. E isso também é uma coisa muito importante, o paciente entender que a gente não está recuperando o nervo facial. Isso é um ponto muito importante, que a gente já viu muitas vezes o residente orientando lá o paciente não entende, ele acha que vai recuperar a função do nervo. Não vai recuperar a função do nervo, a gente vai cuidar das outras coisas. Tem paciente que fala assim, mas ok, no repouso a minha cara ficou normal, mas quando eu sorrio aparece que está torta. Vai continuar. Isso aí não tem jeito, né? Muito bem. E aí, pessoal, mais alguém gostaria de colocar alguma questão? A gente já está com 1 hora e pouquinho, 1 hora e 15, 1 hora e 10 de aula. Alguém? Alguém colocou aqui no chat aqui a história do deflazacorte em diabético, né? Aham. É uma alternativa. É uma alternativa. É o que eu falei. Se o paciente tiver alguma contraindicação formal para o uso do corticoide, a gente tem que pensar, sim, no deflazacorte. Às vezes não dá para usar, né? E mesmo no paciente que a gente está tranquilo, né, tem que estar monitorado, né? Sei lá se o paciente não desenvolve aí um quadro hipertensivo durante o uso do corticoide, né? Então tem que estar de olho. E não só isso, né? Quer dizer, não é só o diabético. Tem que perguntar se o paciente não tem glaucoma, Sim. né? Não, eu já tive uma paciente, nem era paralisia facial, mas era surdez súbita, que eu estava comecei a tratamento com dose alta, e ela fez, em 10 dias, ela fez um Cushing. Olha, Em 10 dias, com 60 muito miligramas. rápido, né? E ela fez um Cushing muito rápido. E o problema do deflazacorte é que ele é caro, né? Então, usar no SUS é mais complicado, né? A gente não consegue muito, né? Esse é o problema. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que, como eu já sabia, sensacional, Mimi. Sensacional, eu já sabia. Obrigado, Eu tenho uma pergunta, posso falar? Vai lá, Vitor, pode falar. Boa noite, gente. Eu sou fisioterapeuta também, especializada ótimo. também em reabilitação de face. Sou amiga da Marcela. Ótimo. A Marcela é figura carimbada, né, Vivian? Sim, adoro ela. Ela é fantástica. Nossa, me inspiro nela. Muito bom. Então, essa semana eu recebi uma paciente aqui no consultório. Eu sou de Londrina, no Paraná. Recebi uma paciente aqui no meu consultório. Ela tem 4 aninhos, veio acompanhada pelos pais. Ela fez um tumor na região de cerebelo e pegando também 4º ventrículo. Fizeram a ressecção desse tumor agora, dia 28 de fevereiro. E ela desenvolveu com uma paralisia facial imediata, no PO imediato, já desenvolveu paralisia facial. Alguns dias depois, os pais não sabem precisar exatamente quando, mas alguns dias depois também ela desenvolveu um estrabismo do lado à direita, do lado esquerdo, que é o lado da paralisia. Ela desenvolveu também um estrabismo. Ela tem uma incapacidade, né, de levar o olho para o canto externo. E até agora ela está assim com uma paralisia bem flácida. Os pais falaram que ela melhorou um pouco, tal, mas eu a avaliei na terça-feira no consultório e eu vi que está bem flácido, sabe, Mitri? E eu fiquei bem preocupada, estou muito preocupada com esse caso, porque o que a gente pode fazer? Será que uma cirurgia de descompressão? Será que essa paralisia é por causa de ao edema ainda, um edema residual da cirurgia? A gente pode esperar alguma melhora? Porque já vai fazer 3 meses e ela basicamente não teve melhora nenhuma. O problema aí, Vivian, é a topografia, né? Porque aí eu acho que isso é muito mais uma lesão central do que periférica, né? Você está falando ali 4º ventrículo, né? Então,
Aí nós estamos falando de lesão encefálica, né? Não pode até ter edema que aconteceu naquela região ali do trajeto, realmente das fibras do nervo facial, mas não diria que isto acontece no osso temporal. Eu acho que não é uma paralisia por lesão dentro do osso temporal. Então, descomprimir ali o nervo facial no segmento timpânico mastoide ou mesmo metaacústico interno, eu acho que não vai fazer diferença alguma, né? Tem mais coisa aí, né? Tem estrabismo, então tem mais estrutura neurológica aí que foi envolvida, né? Isso aí é mais território do neuro, né? Do neuro. Entendi. É por aí. Entendi. Não sei se o Carlos tem bastante experiência com isso aí, pensa de alguma forma diferente, eu não sei. O que você acha? Não, eu concordo com você, está com mais cara de iatrogenia não, inadvertida, né? Assim, lógico, sem querer, está ressecando um tumor, mas pegou o facial, deve ter pego mais nervo aí também, para ela estar estrábica. Sim. Então é mais difícil, Vivian. Eu acho que realmente, infelizmente, o prognóstico aí fica mais complicado e uma intervenção cirúrgica vai por um otorrino, eu não acho que realmente seja o caminho. E talvez você se frustre um pouquinho com o resultado da fisioterapia, porque eu acho que deve ter alguma lesão lá e, de repente, até uma lesão irreversível, né? Eu não sei, ouvindo você falar, foi o que me veio a princípio à cabeça, ainda mais se essa paralisia foi imediata à realização do procedimento, fala mais a favor de, às vezes, uma secção do que propriamente um edema pós-operatório. Eu também, eu tô com bastante receio, sabe, com relação a isso. Ela não fez eletroneuro, ela não fez nada até agora. Eu estava pensando em solicitar algum exame, né, para a gente ver o quanto de resposta a gente está tendo aí nesses músculos faciais, nesses trajetos nervosos aí, porque realmente eu fiquei bem preocupada. Até porque vai fazer 3 meses, né, agora. Vou dar uma luz, tá? É Pode óbvio falar. que o que eu vou contar é totalmente fora da casinha, tá? É a mesma história que o Mitri falou da surdez súbita que voltou com 6 meses, tá? Eu conheço a história de um paciente que fez uma ressecção de um tumor de fossa posterior, só que o neurocirurgião falou o seguinte: eu vi o nervo e ele ficou íntegro. Ele fala assim, jurou, ele estava íntegro. O paciente acordou com paralisia total no pós-operatório imediato. Mas ele falou, o nervo estava íntegro. Ele entrou com corticoide, deu tudo, e não, Housebrackmann 6, não, assim, começou a fazer fono e foi trabalhando, e não acreditem, vocês não vão acreditar, mas depois de 1 ano e meio, voltou. Eu acho que a pergunta que tem que fazer para o neurocirurgião é o seguinte, porque ele sabe se lesou ou não, né? Raramente, quando eles, ainda mais tumores, fala, putz, lesou, né? Acho que a pergunta é, teve lesão ou não? Que o Carlos falou, né? Se teve a lesão, o prognóstico é péssimo, né? A chance disso, ainda mais sendo central. Mas, assim, como esse cara falou, eu não lesei, eu separei o nervo e ele estava lá íntegro, eu vi o trajeto dele todo. Aí, óbvio, tem aquelas coisas que a gente não sabe o que vai acontecer nervoso. Mas eu estou dando um relato de um paciente que eu vi que depois de 1 ano e meio voltou, né? Então, eu acho que mas se eu tivesse que apostar, eu estou com os dois também, porque a chance de ter tido lesão é muito grande, né? Esse caso foi o caso fora da casinha, né? Totalmente fora da casinha. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelas informações. Mais alguém? Imagina. Bom, então tá bom. Mitri, brigadaço por você ter topado, foi excelente. Eu acho que em termos de didática, em termos de pessoal entender a história, né? Mesmo coisas novas aí que estão sendo usadas, acho que isso vai acrescentar muito para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi ótimo. Fernando, eu agradeço realmente, é um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente gosta de fazer isso, né? Então, acaba sendo até um divertimento e uma obrigação para a gente estudar um pouquinho mais, tá? Então, muito obrigado, um grande abraço para todos vocês aí, espero não ter sido chato demais e nos vemos em breve, se Deus quiser, né? Presencialmente ou à distância, é isso aí.
Obrigado. Pessoal, então acabamos por hoje. A gente tem a última no meio de junho, mas daí eu aviso quando vai ser. Tá bem? Valeu pela presença de todos. Boa noite, bom descanso aí para vocês. Boa noite. Obrigado, um abraço para todos. Paz. Boa noite.